Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Esse é o último episódio da nossa série sobre geopolítica brasileira. Hoje não é aula, é balanço histórico, é posição política, é encerramento com lado. Antes de dispararmos a nossa análise, um agradecimento fundamental ao professor Guilherme Diniz, que nos forneceu a base intelectual e que foi um grande alicerce para construirmos esses roteiros de combate. Vamos falar de futuro, mas um futuro ancorado na soberania popular e no anti-imperialismo, porque para nós o território não é uma abstração jurídica, é o palco de luta pela vida. Vamos começar pelo básico que fingem esquecer. Geopolítica não é linha no mapa, não é PowerPoint de think tank, não é discurso de diplomata. Geopolítica é controle material do território, energia, minério, água, biodiversidade, infraestrutura. Sem isso sob controle nacional, não existe soberania. Existe concessão, existe dependência, existe colônia de luxo. Uma geopolítica soberana na América do Sul começa rompendo com a lógica histórica da expoliação. Empresas transnacionais não são parceiras, são instrumentos de extração de valor. O controle estatal e regulação social dos recursos estratégicos não são ideologia, são condição material de autonomia. Sem isso, todo projeto de desenvolvimento é decorativo. Como vamos dizendo, pessoal, uma geopolítica de libertação, ela começa pelo estômago e pelo chão. Não há soberania, sem controle nacional sobre tudo isso. Precisamos romper sempre essa lógica secular da expoliação das transnacionais estrangeiras. Essa soberania material é a base de qualquer Estado autônomo. Veja, Estados Unidos, China, Europa, Rússia, Japão, todos eles têm controle sobre suas riquezas, seus recursos estratégicos. E se o recurso estratégico está na mão do capital estrangeiro, o Estado é só um vigia de luxo do patrimônio. E agora, em segundo lugar, a integração da América do Sul precisa superar o balcão de negócios do livre mercado. Precisamos de uma articulação política, tecnológica e de defesa. Iniciativas como a Unasul e CELAC foram ensaios de uma arquitetura nossa, soberana. O objetivo é reduzir a dependência estrutural. Ou nos unimos como bloco para decidir o nosso destino, ou seremos engolidos individualmente pelos centros hegemônicos. Tudo isso, pessoal, sempre tem a questão de integração. Integração não é só comércio, isso é versão fraca. Isso é integração para inglês ver. Integração política real é política, produtiva, tecnológica, defensiva. Então, temos que falar que a Unasul e CELAC não foram erros, foram tentativas interrompidas pela restauração subordinada ao imperialismo euro-estadunidense. Sozinho, cada país é frágil. Juntos, ainda somos incompletos, mas perigosos para o imperialismo. O que nós podemos dizer é que a luta de classes é um nervo exposto da nossa análise. A luta de classes no território. No capitalismo dependente, a burguesia local é associada. Ela prefere a financiarização e vender soja a ter um projeto de nação. Ela é mediadora da nossa subordinação. Já o trabalho submetido à superexploração, o único interessado real na autonomia. Uma geopolítica nacionalista de verdade só emerge quando a classe trabalhadora disputa o comando do Estado para industrializar, proteger e desenvolver o solo que pisa. Chega de ser o reflexo de que o mercado internacional quer. Precisamos de um desenvolvimento endógeno, planejamento de longo prazo, ciência e tecnologia próprias. O desenvolvimento deve ser uma decisão política interna, não oscilação da Bolsa de Chicago ou de Nova York. Soberania popular é a participação das massas na defesa do que é seu. É a democracia substantiva enfrentando as pressões do imperialismo. E isso é o que sempre iremos defender.
que desenvolvimento não cai do céu, não vem por abertura automática, nem por ajuste fiscal. Vem de planejamento, política industrial, ciência, tecnologia e educação. A especialização primária exportadora não é vocação, é imposição histórica. Romper com isso já é uma grande escolha, grande acerto político. E toda escolha tem inimigos. A geopolítica anti-imperialista, gente, é uma prática histórica. Ela define quem manda no território e para quem a riqueza flui. Nós podemos dizer que esse é um ponto que incomoda, porque não existe soberania com alinhamento automático. Quem aceita base estrangeira já terceirizou a própria defesa. Quem importa a doutrina de segurança já desistiu de pensar com a própria cabeça. Autonomia externa não é neutralidade, é capacidade de decidir sem pedir permissão. E aí, sempre iremos defender uma geopolítica soberana, com soberania popular, com participação social e aonde o Estado não vire corretor de interesses externos. Sem democracia substantiva, a política externa vira negócio de elite. A pressão imperialista só funciona quando encontra base interna. E agora, o núcleo duro, que em países dependentes, a burguesia local não é nacional. Ela é sempre associada, financiarizada, reprimarizante. Funciona como correia de transmissão de dependência. O trabalho, por outro lado, é superexplorado, precarizado, politicamente neutralizado. Aqui, a luta de classes define a geopolítica. Não é só salário, é território, é Estado, é inserção internacional. Porque o capital e trabalho não disputam apenas renda, disputam o sentido da nação. Quem controla os recursos? Para quem serve o desenvolvimento? A serviço de quem opera o Estado? Essas respostas moldam soberania, poder e destino histórico. Antes de encerrar, eu faço um agradecimento fundamental. Essa série só foi possível graças às discussões, referências, bases teóricas fornecidas pelo professor Guilherme Diniz, professor Guilherme Diniz, mais uma vez eu lhe agradeço de coração por essa base que você nos deu de geopolítica brasileira. Porque sem esse chão não haveria roteiro, não haveria crítica, não haveria síntese. Nosso agradecimento público e militante. Porque a geopolítica não é técnica neutra, é luta social em escala territorial. Ou serve à soberania popular ou serve ao imperialismo. Não existe terceira via. Pensar dói, mas a alienação dói muito, muito mais. Muito obrigado, pessoal, por vocês terem ouvido ou irão ouvir os nossos podcasts sobre geopolítica brasileira. Agradeço pela paciência, pelos tropeços, né? Que tem hora que eu sempre dou umas tropeçadas aqui no roteiro. Mas muito obrigado, pessoal. Agora, até mais e até o próximo Podcast Glione.